Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Uma satisfação estar aqui com vocês, batendo um papo, né? Hoje, quarta-feira, dia 11 de outubro, um dia extraordinário para nós. A gente está realizando aqui digamos, um projeto, né? De fato, nós estamos conseguindo concluir um projeto agora extraordinário. Projeto esse que, sem sombra de dúvidas, trará inúmeros benefícios para os profissionais, né? Para quem busca de fato ter amparo técnico, amparo profissional de peritos. E assim, para a gente é uma conquista imensa, vocês não fazem ideia da conquista que é, porque nunca se viu nada semelhante, né? Então a gente parou. Boa noite, Munira, tudo bem? Bem-vinda. Eu estou mandando um convite aqui para o Lorenzo. O Lorenzo vai entrar comigo agora. Enviado. E aí, enfim, não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Peço desculpas a vocês pela cara de cansaço, mas esses dias está sendo exaustivo, né? Entrega de laudo, apelação em instâncias superiores. Tô aqui, eu corri contra o tempo para entregar um laudo para um cliente, porque era uma semana de prazo, né? Mas eu falei, olha, me dá mais aí uns 10 dias, porque eu consigo, assim, eu entreguei o material, obviamente, né, conforme combinado. Só que eu falei, olha, dá para fazer um refinamento, dá para chegar numa qualidade melhor, então me dá mais alguns dias. E ontem eu tive a resposta positiva, né? Então eles me deram mais alguns dias e eu vou ter condição de entregar um trabalho mais elaborado, né, mais fundamentado para eles, porque é um trabalho muito técnico, é um trabalho que está na mídia, entendeu? Então existe uma cobrança muito grande por trás, isso exige muito da gente, porque é uma responsabilidade muito grande você fazer um trabalho que possa proporcionar, né, a clareza daquilo que... porque não adianta você trabalhar só com celeridade, né? Você também tem que trabalhar com clareza, tem que trabalhar com rigidez em cima daquilo que você está elaborando quando a gente fala dessa questão da assistência técnica. E a parte pericial como um toda é uma parte de suma importância nos processos, porque é o olho técnico que permite com que aponte questões que estão passando despercebidas, né? Ontem eu estava conversando com uma cliente, ela é acadêmica de direito, e ela até me deu uma notícia muito boa, que o caso dela foi o Innocence Project que entrou em contato, né, possivelmente para fazer tentar, né, fazer uma análise processual e ver onde tem esses erros, e nós elaboramos um documento onde nós conseguimos apontar. Existem mais, obviamente, mas a gente conseguiu catalogar 32 contradições num processo. Não são pequenas contradições, são contradições grandes, contradições essas que, se a juíza do caso tivesse, como é que eu posso falar? É que a juíza tomou abuso, como dizem aqui em Fortaleza, a juíza tomou abuso dos advogados e acabou que tudo que o advogado de defesa falava, ela simplesmente jogava para debaixo do tapete, né? Ela estava de saco cheio, então basicamente quando ele falava, ela já demonstrava ali uma discordância. Então, pela própria análise do comportamento, das expressões faciais dela, estava muito evidente. Então, só que isso custou muito caro para o cliente, porque ele foi preso, né? Ele é uma pessoa de alta patente aí, de um cargo aí, eu não vou citar na área, né, pública, ele é um militar de alta patente, e isso, querendo ou não, gera para ele uma série de transtornos. E a gente conseguiu apontar todas as contradições muito latentes, contradições essas muito claras. É a visão técnica. Então hoje a gente vai bater um papo basicamente em cima disso, que é trazer a visão técnica, mostrar como é que essa visão ela pode, de fato, mudar o jogo. Fala, Lorenzo, só estou Tudo bem? falando só a boca, só os lábios. Para cima uma câmera, agora sim, perfeito. Alto e claro. Tá me ouvindo? Sim, você está me ouvindo? Alto e claro. Mas eu Lorenzo, não estou te vendo, não sei por qual curiosa razão. não tá me vendo? Não, Ixi, não sei por que também. Mas, ó, se você tá me ouvindo, tá tranquilo, tá? Aqui eu tô te vendo e o pessoal também certamente estão te vendo, tá? Estão conseguindo te assistir.
Tá mais tranquilo. Hoje é a nossa primeira live, né? Live de um projeto aí. Então, assim, eu quero primeiramente, né, agradecer, né, não ao Lourenço no sentido dele estar aqui, porque, assim, eu sei que o tempo dele é corrido, mas é porque o Lourenço foi uma pessoa que acreditou em umas doideiras que nós fizemos. Então, assim, esse projeto, hoje que a gente está aqui para falar, ele surge através de uma coragem, né, de uma iniciativa dos dois, obviamente, que vai poder conectar profissionais técnicos para advogados em todo o Brasil e até no exterior. A Lourenço está ali fazendo um ajuste, já conseguiu, já tocou o terror e agora a gente pode prosseguir. A próxima, hoje eu falei, vamos fazer uma live aqui no Instagram, posteriormente nós vamos fazer live em outras redes sociais, principalmente no LinkedIn, mas a gente tinha que começar por aqui, porque justamente essa é para poder trazer essa aproximação, se tornar uma coisa mais prática. Então, Lourenço, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Tá tudo certo por aí? Acho que sim, espero que sim. Vamos descobrir daqui a pouco. Porque normalmente eu faço live usando a webcam do computador e no Instagram tem que usar o celular tá diferente a coisa. É diferente, mas vai dar certo. Vai dar certo. Pessoal, o Lourenço é um grande parceiro que eu tenho, é um amigo pessoal, né? Começamos primeiro por uma questão de trabalho e acabou que a gente foi estreitando os relacionamentos. Hoje em dia a gente conversa, bate papo, troca ideia, troca uma consulta um com o outro ali e a gente conseguiu evoluir bastante de um tempo para cá e muitas ideias começaram a amadurecer, digamos assim, e até surgir o RAP, né? Que é um projeto conjunto, né? Que apesar da iniciativa partir da gente, né, existem outros profissionais que vão angariar esse projeto, fazer parte dele, para que de fato a gente possa estar proporcionando ao pessoal do direito, seja a área criminal, da área civil ou empresarial, não importa, a questão da expertise técnica para processos complexos. Porque já tem, né? que já tem outros profissionais de outras áreas. nós já temos outros profissionais. Nós já temos profissionais da área contábil, temos profissionais aí da área da parte de fono, temos também da criminalística, entre outros profissionais que estão já sendo estudados, estão passando por um certo uma análise criteriosa. Por quê? Porque o objetivo é entregar pessoas iguais ou melhores do que nós no mercado, né? Não adianta a gente colocar pessoas que estejam ali apenas pensando que um mercado para ganhar dinheiro. Não, porque não é esse o objetivo, né? Apesar de ser muito bem pago pelo trabalho, nós devemos lembrar sempre que existem pessoas do outro lado que elas precisam do nosso trabalho, da nossa ajuda. Então, é uma coisa muito bem pensada, que está sendo cada vez estruturado, melhorado, né? E o site está logo aí abaixo, vocês vão poder conhecer. A gente vai também fazer uma série de postagens aqui à frente e as pessoas vão poder tomar mais conhecimento. Mas, Lourenço, vamos lá. O próprio nome do app acho que é explicativo, né? Estamos falando de excelência pericial, não estamos falando de perícia em geral, estamos falando de excelência pericial, ou seja, de algo no nível máximo possível nas respectivas áreas, evidentemente. Justamente. Cada especialista se ocupando da sua especialidade específica. O objetivo é criar um hub, um ambiente onde se conecta pessoas com várias expertises, todas elas atuantes, né, que podem atuar dentro de processos que tenham experiência, né, na linha. Né? É um ponto de referência, quer ser, esse objetivo, no meu entendimento, ser um ponto de referência onde buscar excelências periciais nas diferentes especialidades. Em vez de buscar às cegas ou por indicação, que porém não sabe quanto é boa e quanto é testada, como você justamente falou antes, a gente está trabalhando numa seleção, né? Não visa procurar uma quantidade de peritos, inclusive porque não vende nada, não tem uma finalidade
lucro de alguma coisa, não é uma associação, por exemplo, que quer angariar mais associados. Isso não é a finalidade é ter o melhor que tem em cada área, isso sim. Para ser uma coisas que diferente. é até importante a gente destacar isso, é porque assim, ele não é uma instituição, né? Não é uma organização, não é uma cooperativa, não é nada que envolva dinheiro de ninguém, né? Porque é totalmente independente, sem almejar lucros, sem absolutamente nada nesse sentido. Quer dizer, existe um interesse, obviamente, que é conectar profissionais de qualidade para que eles sejam disponíveis no mercado para os profissionais que precisam dos serviços, no caso aí os advogados, né? Precisa de uma consultoria, precisa ali de uma perícia, mas tipo, cada um fazendo isso de forma independente, né? E uma das questões que a gente bateu muito na tecla é o seguinte, não é a quantidade que vai fazer com que esse ambiente, vamos colocar desse modo, vai conseguir prosperar, proliferar, mas sim a qualidade dos profissionais que ali estão envolvidos com o trabalho que eles podem fazer para o mercado em si, né? Porque quando a gente fala dessa área do advogado, né, e aí trazendo um pouco de uma forma até mais prática, o que acontece? Hoje em dia, a gente vê que existe milhares de advogados no mercado, mais de 1 milhão de advogados estão aí no mercado. Exato. E mais de 1 milhão de advogados fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, mais de 1 milhão são muitos concorrentes que poucos se diferenciam no mercado de trabalho, porque às vezes eles batem sempre na mesma tecla. E quando o advogado entende que o perito, que é o assistente, que está nos bastidores, que dá para ele uma visão além daquilo que o processo lhe permite ter em mãos, ele consegue ter muito mais probabilidade dele ganhar uma causa, um processo em si, do que ele simplesmente ficar batendo naquela linha de tipo... nesse exato momento é que eu estou brigando num caso que está lá no STF, que na minha visão, antes de começar a live, eu estava até falando sobre isso, que não caberia, não seria necessário. Mas a falta de perícia do advogado, né, o falta de conhecimento técnico, fez com que ele pegasse estratégias erradas. E aí entra a questão do perito na área do comportamento. O Lorenzo é um perito que atua, né, atuante na área das provas digitais. Inclusive, Lorenzo, fala um pouquinho a importância e a relevância das provas digitais. Hoje em dia tudo é digital, e às vezes a gente fala isso, o pessoal fala assim, mas por que eu vou precisar, né? No meu caso, e na realidade no meu e no seu também, porque eu sei o que você faz, né? No meu caso, eu me ocupo de provas digitais sim, mas em âmbito penal, estritamente em âmbito penal. Eu já trabalhei como perito judicial durante um bom tempo, aí me ocupava de ações, me ocupava também de ações, processos em âmbito civil. Mas são dois mundos completamente diferentes. A perícia em âmbito penal, que eu já hoje faço praticamente de forma exclusiva, já há muito tempo, né? Tem nuances, tem uma visão, tem uma maneira de abordar os problemas completamente diferente da perícia digital em âmbito civil. Então, por exemplo, contratar um perito digital que não tem experiência específica em âmbito penal para atuar num processo penal, facilmente não vai dar certo. Facilmente não vai ter, não vai produzir os resultados esperados, mas não pela incompetência técnica do perito, sim pelo não preparo específico para a área penal. Tá? Isso eu vi já muitas vezes. A área penal é extremamente especialística. Requer uma especialização. Não dá para ser um generalista e trabalhar no penal. O penal é uma área eminentemente para especialistas. Tá? E, bom, como você estava falando antes, processo em âmbito penal, o processo se baseia não só em âmbito penal, na verdade em qualquer âmbito, mas especificamente no âmbito penal, o processo se baseia em provas, né?
processo penal existe com base nas provas que a acusação, seja Estado, seja União, seja quem for, apresenta contra o réu. Hoje em dia, uma parcela grande das provas em qualquer tipo de crime tem natureza digital, né? Material extraído de celulares, material extraído da internet, material extraído de computadores. Isso diz respeito a qualquer tipo de crime, não só a questões econômicas, né? Tráfico, homicídio, qualquer coisa, né? Na realidade, em âmbito penal, facilmente vai ter provas de tipo digital. Como o processo baseado em provas, se você, utilizando uma análise técnica das provas e, em conjunto, o casamento dessa análise técnica com as regras processuais penais, tem uma chance bem grande de conseguir anular essas provas, anular ou fazer, ou demonstrar a inadmissibilidade das provas. Não necessariamente tem que ser uma anulação. Basicamente, fazer com que as provas não sejam utilizáveis no processo. O processo deixa de existir, né? A razão do processo deixa de existir. Uma prova inválida, uma prova inadmissível no processo tem que ser desentranhada, e se não tem mais prova, não tem mais processo. Então, na realidade, é uma atividade que permite à defesa, aos advogados, matar o assunto na raiz mesmo, né? Uma das coisas interessantes é que assim, a área do Lorenzo, ela possibilita a anulação de um processo dado a uma série de coisas que pode ocorrer. Às vezes é uma, vamos falar, manipulação de prova dentro de um HD, enfim, uma série de coisas, né? Um dispositivo eletrônico e tudo. De tudo, porque prova digital hoje, se você vê o alcance da prova digital, provas digitais tem, bom, tudo que vem de celular, tanto dentro do próprio celular, quanto na nuvem ligada ao celular. Tá? Tudo que é aprendido de mídias, computadores, pendrives, HDs, etc. Tudo que está na nuvem, tudo que está em redes sociais, sites de todo tipo, Facebook, Instagram, e por aí vai, LinkedIn, etc. Hoje a dúvida é o que não é digital, né? Exato, hoje a dúvida é que não é. Documentos. A maioria dos documentos hoje são em formato digital, são PDF, inclusive certidões. Você pega as certidões, tudo online. Então, documentos hoje em dia são documentos eletrônicos, em formato digital, então entra dentro da categoria da prova digital. Interceptações, tanto telemáticas, que obviamente são digitais, quanto telefônicas. Porque as interceptações telefônicas são gravadas em computadores, em mídias eletrônicas, em formato digital, então, na realidade, são provas digitais, a todos os efeitos. Mesmo sendo a voz de alguém gravada, é uma prova em formato digital. Então, o alcance da definição de prova digital é enorme. Tá? E por essa razão que é difícil, hoje em dia, encontrar um processo em âmbito penal onde não tem algum tipo de prova digital. A primeira coisa que fazem, em qualquer caso, qualquer investigação, é uma busca apreensão, pega o celular de todo mundo. Esse é o início de 95% das operações. Grande maioria, sim. Né? Aprende o celular, e o celular o quê? O dispositivo eletrônico contém provas digitais, contém elementos digitais, não necessariamente provas. Pode ser que vire prova, pode ser que não, mas com certeza é material digital. E assim, a gente está, apesar da precariedade, porque infelizmente o recurso, às vezes, que é disponibilizado para a gente, né, o material é meio que de uma forma precária, contestável, enfim. Mas é tudo digital e assim, a gente está caminhando para que, de fato, isso se consolide a cada vez mais daqui para frente e é algo que não vai ter volta para o papel, né? Assim como, por exemplo, hoje o nosso hábito é fazer compra através do cartão. Antes era cartão, hoje é até Pix. A gente não quer nem saber de cartão de crédito mais.
Ou o celular, você vai lá, aproxima na maquininha também e você paga. Porque é a evolução, é a tendência das coisas cada vez melhorar. Então, assim, o trabalho do Lorenzo, uma coisa bacana é que ele possibilita, inclusive, a anulação de um processo. O Lorenzo, para quem não está familiarizado, ele trabalhou em casos como a Lava Jato, a Zelotes, em casos de repercussão nacional aí, gigantescos, né? Então, é uma pessoa que tem um conhecimento técnico muito à frente. O meu trabalho, ele já vai numa linha, dá para fazer as anulações, obviamente, em alguns aspectos, mas eu sempre falo que a busca pela anulação, no meu caso, ela não é o mais interessante. Ela é muito mais interessante você provar que aquilo não é aquilo que está sendo dito, do jeito que estão colocando, né? Que a gente está até... Tem um caso aí que, por exemplo... Bom, o seu trabalho eu vejo como crítico, não, bom, não é só nisso, tá? Mas eu vejo como crítico nos processos de júri, né? Principalmente, né? Só que aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério, porque aquilo que a gente falou, a questão é que advogado, às vezes, acha que não precisa de um assistente técnico. Ou quando acha que ele... A cabeça do advogado, tá? E eu vou deixar bem claro assim, eu sei que não são todos, tá? Eu estou fazendo aqui uma coisa de uma forma geral, mas eu sei que se exclui ali, tem os bons, os extraordinários, etc. Mas, assim, de forma geral, o que é a cabeça de boa parte dos advogados? Eu preciso de uma perícia para poder ver a assinatura. Ainda está na época da datilografia, tá lá meio que... Não é que não seja importante, é importante, mas o ponto que a gente fala é que evoluiu muito. Então, por exemplo, o que nós fazemos, tanto na fase, mesmo da parte do inquérito, que às vezes a gente tem condição de matar um processo ali e mostrar que aquelas informações são incompatíveis, como há casos que você precisa ir para o júri. Mostrar que aquilo não é tipo as pessoas às vezes assistem uma série, alguma coisa e pensam, é só eu fazer aquilo que o cara fez lá no filme, na série lá, que vai dar certo. Não vai dar certo. Porque você tem que perfilar, tem que estudar cada uma daquelas pessoas para saber como é que elas pensam e o que elas podem fazer. Quando eu falo como é que elas pensam, não quer dizer que a gente vai ler pensamento, porque isso é impossível. Mas a gente consegue fazer uma junção de informações. Outro dia eu estava até conversando com um advogado que deu até a aula para a gente, o Luciano Santoro, da Pós, e ele chegou a falar, e ele falou assim, que hoje em dia tem inteligência artificial e tudo mais, e ele falou assim, só que o Anderson faz isso a olho. Por quê? Eu tenho, não é só o feeling, né? A gente tem a técnica, tem a experiência ao longo do tempo que nos permite, possibilita fazer isso, obviamente, mas tudo com base técnica, com base em ciência, sem ser base em ideias malucas. Só que, tanto na fase do júri, né, ou na fase do inquérito, é fundamental. E o pior, poucos advogados entendem a importância, recorrem a esse tipo de situação e acabam que vê seus clientes sendo condenados e depois vêm atrás da gente para buscar o quê? Uma análise para ver o que pode ser feito para tentar mudar o jogo. Eu falo, pô, esperou o cidadão, né, vamos fazer uma analogia estúpida aqui, mas esperou o paciente infartar para entrar na UTI, ao invés de precaver aquela situação para que ele talvez pudesse não chegar naquela situação. Nesse exato momento eu estou trabalhando num caso que tem apelação no STF. Então, assim, é um caso, tranquilamente eu falo que ele morreria no processo com base nas informações que se tem. Só que a imperícia do profissional, do advogado atuando, ela fez com que a advogada tomasse antipatia ali pelo advogado. Tudo que eles falaram passaram a ser, de certo modo, a maneira como eles apresentaram, o que eles foram abordar, como é que eles foram inquirir. Gente, inquirição é uma coisa que o advogado deveria saber fazer com excelência. Porque é a base, é fazer pergunta. E às vezes o advogado está tão focado em querer provar que a pessoa está mentindo, que ele bate na vítima, ao invés de fato mostrar que a vítima mentiu sem ter que bater nela. E isso é uma questão de estratégia. Então, assim, no final das contas, a gente está falando aqui, eu da minha expertise, o Lourenço falando da expertise dele, mas existem tantas outras expertises que podem ser utilizadas nos processos de uma forma geral, que geram um resultado substancial, né, Lourenço? E assim, aqui no Brasil, essa é a percepção que eu tenho, né? Eu tenho muito menos tempo de carreira que o Lourenço, não que o Lourenço seja mais velho que eu, mas o Lourenço é o cara mais experiente. Também, né? Também.
Entendeu? Eu e o Lourenço estamos bem próximos assim, de idade, tá? Fica tranquilo com relação a isso aí, né? Só para poder colocar. Ele tem mais experiência que eu, né? O Lourenço foi no Jô, eu não fui no Jô. Ele teve 2 vezes lá no Jô e ele pôde conhecer o Jô. Não, no Jô eu fui uma vez só, no Fantástico 3. Então, é assim, eu vou chegar lá nesse nível ainda, então estou trabalhando para isso. Por isso que eu sento perto de pessoas melhores do que eu, para poder chegar lá nesse nível. Então, assim, eu vejo esse mercado, ainda que existe um desconhecimento por boa parte dos advogados, quando a gente fala de boa parte dos advogados, é que os advogados, os grandes, eles fazem a contratação frequente de um trabalho de um perito. Os que não fazem, às vezes, são os que saíram da faculdade recentemente, né? Ou os que estão ali, talvez, tentando bater as coisas sempre do mesmo jeito e não conseguem lograr êxito, não conseguem obter um sucesso. Às vezes acho que é desnecessário. Também cada um. A gente não está aqui para poder colocar desse modo. Mas a real é o seguinte: os advogados que recorrem a um perito, eles têm, isso apesar de não ter um estudo científico para fazer essa prova, tá? Eu vou deixar isso bem claro, mas eles têm, infinitamente, são muito mais bem-sucedidos nos processos e nas causas deles do que os que não têm. Correta essa afirmação minha, Lourenço, ou estou equivocado? Na grande maioria dos casos, sim. Na realidade, ganha um recurso a mais para conduzir seu trabalho. Não é que o que os advogados que não usam peritos fazem seja errado. Aquilo daí é um modo de conduzir o processo, um modo de eventualmente poder até ganhar o processo com argumentações de outra natureza, mas atacar a prova, especialmente em âmbito penal, que é algo que nem sempre é feito, atacar a prova de forma técnica ainda por cima, obviamente um recurso a mais, é um recurso bem poderoso, né? Bem poderoso. Especialmente no âmbito das provas digitais, que é a minha praia. Provas digitais, por sua natureza, são bastante, como dizer, objetivas. Tá? Ou é boa ou não é. Não tem um meio termo, não tem um cinza. Tem uma divisão bastante nítida entre admissível e inadmissível. Tá? Pela própria natureza da prova digital. A prova digital é uma prova que pode ser contaminada de forma extremamente fácil, inclusive de forma indetectável, razão pela qual, quando não é adequadamente tratado, ou quando comprovadamente foi de alguma forma manipulada indevidamente, e isso acontece com grande frequência, né, fica fácil demonstrar a inadmissibilidade, inclusive o conceito de prejuízo, que é previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que normalmente é utilizado para tentar manter a admissibilidade das provas. O Ministério Público, uma das alegações que mais faz mas essa adulteração, essa manipulação não gerou prejuízo. No caso específico das provas digitais, você consegue demonstrar o prejuízo. Até de uma manipulação que não resultou numa comprovada quebra de integridade. A simples comprovação da ocorrência da manipulação, que é uma comprovação, no mínimo, da ausência de custódia, da quebra da cadeia de custódia, já é suficiente para demonstrar o prejuízo. Tá? Então, o caso das provas digitais é um caso muito, muito particular e é um caso onde a atuação do perito faz realmente diferença. Bom, tem muitos casos recentes, inclusive, tem aquele famoso que no início desse ano foi anulada uma prova na quinta turma do STJ, uma operação grande, uma operação no Rio de Janeiro, processo do Rio de Janeiro, e foi anulada a prova digital, era um notebook apreendido, foi anulada justamente porque é comprovada a manipulação indevida dessa prova. Tá? Anulada a prova, o processo praticamente morreu. Fala-se dessa questão da só tinha essa prova. Uma coisa que às vezes as pessoas não entendem é que é o seguinte: se uma prova ela foi provada que ela foi contaminada, vamos colocar assim, pegando lá a teoria das árvores dos frutos envenenados, né? Que enfim, quer dizer que isso é uma desculpa para poder soltar bandido? Não,
Não é isso. As pessoas às vezes não entendem essa linha de raciocínio. Que se uma prova ela está viciada, certamente ela houve uma manipulação e ela não condiz com aquilo que de fato aconteceu. Então, assim, eu não posso simplesmente fazer com que uma informação ela seja verdade simplesmente porque eu quero que ela seja verdade e ela parece se tornar verdade, ela vai trazer o peso para condenar alguém que Em talvez, âmbito, por em exemplo, âmbito penal, isso não é admissível, não, né? não pode, não deve ser admissível, não é admissível e assim as pessoas não entendem essa linha. E o nosso objetivo, a gente sempre a regra do jogo para nós é muito simples, é ser técnico. Né? Então assim a gente sempre vai desagradar mais um lado. Né? Às vezes eu recebo uns hate aqui, a galera começa a me atacar, mas é que o pessoal às vezes tem uma dificuldade de entender além de raciocínio, que para mim não importa quem está do outro lado. Para mim importa o seguinte, olhando de forma técnica, qual é a compatibilidade? Onde há incompatibilidade? Quais são os danos? O que não pode? Quem vai debater questões jurídicas acerca daquilo não sou eu, até porque, por exemplo, eu não entro nesse mérito, eu não tenho isso aí. Se a gente for ver os ministros lá falando, eles passam dias e dias e dias para debater algo, nem eles se entendem, quem dirá eu no meio daquela situação, entendeu? Eu sou um zero à esquerda, da esquerda, da esquerda no meio ali, então eu não tenho competência para debater, posso não concordar, como eu discordo de muita coisa, mas as evidências e os indícios, assim como as evidências, quando elas contrapõem algo, elas contrapõem. Isso daí a gente consegue provar por A mais B. Olha, tá aqui, mas aí não importa qual a justificativa que será colocada ali em pauta. A questão é que aquelas informações não são compatíveis com aquilo que está sendo dito. Eu tenho muito problema, porque eu trabalho muito caso envolvendo crianças, né, que são a parte ali de estupro vulnerável, assim como adultos nas questões de assédio, né? Inclusive tem até algumas questões aí que, enfim, às vezes as pessoas não entendem que a visão nossa ali dentro é mostrar o que é compatível com aquilo que foi dito e o que não é compatível. E assim, se você olhar com o olhar de uma pessoa, vamos falar assim, uma pessoa leiga, uma pessoa normal, você nunca vai ter soluções processuais inteligentes. Você sempre julgará as pessoas, vamos voltar lá na época dos ordários, né? Que é julgar as pessoas segundo as suas convicções e não segundo o que de fato você consegue provar ou não processualmente. É por esse motivo que a gente tem a possibilidade de ter uma ampla defesa. Você tem o contraditório justamente para que o outro lado possa se defender. É claro que no meio disso tem profissionais que utilizam recursos lá questionáveis, mas não é esse o tema aqui. O objetivo nosso com essa live é justamente trazer em pauta a questão da perícia, né, focada de fato em auxiliar advogados, tanto no âmbito penal como na área civil, e assim, mostrar o que isso pode ser feito, e não é somente a nossa lei de trabalho, que existem bons peritos disponíveis que podem ajudar os seus clientes, porque no final das contas, o que manda é o cliente, né, poder voltar para casa, ele conseguir provar que ele é inocente, ou ele conseguir provar que aquilo que está sendo imputado a ele não é aquilo que está sendo daquela forma. Né? Porque eu vou falar por mim, né? No meu caso, por exemplo, eu sequer apareço no processo. Né? Eu sou o cara que... Eu sou meio que um fantasma, né? O advogado me manda o WhatsApp, me liga aqui, conversa e acabou. Quando você vê, quando você trabalha nessa área, tem um conceito que alguns têm, que é a invalidação das provas através de minúcias legais, tá? Não seria ética, não seria... Tem um conceito geral que diz, bom, está anulando a prova, mas é por uma coisinha de nada. Essa coisinha de nada, na realidade, às vezes pode sim ser uma coisinha de nada, mas em outros casos é uma coisinha de nada que foi criada pela polícia. Tá? Pode ficar feio dizer isso, mas eu já comprovei em muitos casos, tá? Adulterações efetivas de prova para atribuir fatos que, na realidade, não existiam, não tinha esses fatos. Tá? Por exemplo, um caso recente,
em Santa Catarina, um celular apreendido, eles queriam demonstrar uma ligação de uma pessoa com outra. Só que essa pessoa não conhecia a outra. Não tinha nada no celular que indicasse que os dois se conheciam. Não tinha nada, nada. Aí o que eles fizeram? O celular não foi custodiado adequadamente. Eles inseriram na agenda de contato do celular apreendido o telefone da outra pessoa com a qual eles queriam criar esse elo. Tá? Foi possível comprovar que houve uma inserção na agenda de contato em data posterior à apreensão. E isso não é uma minúcia. Isso quer dizer que um celular que estava indicando que o réu, o acusado, não tinha nenhuma ligação com outra pessoa que eles queriam demonstrar, passou a ser um celular na agenda do qual tinha um contato da outra pessoa. Ou seja, uma adulteração efetiva é um número de telefone, uma coisa pequena, mas é uma coisa pequena que na agenda de contato faz toda a diferença. E foi uma adulteração da agenda de contatos, isso inclusive é crime, tá? É um crime previsto, Lei de Abuso de Autoridade, artigo 23, tá? Foi feito. E essas coisas acontecem. Então, quando você encontra manipulações, em muitos casos, você não tem condição de saber se aquela manipulação foi feita com o intuito de realmente prejudicar ou de atribuir uma coisa que não existia antes. E, especificamente no caso de prova digital, como manipulações podem ser feitas de forma indetectável, quando você encontra uma manipulação que eventualmente não seja relevante à primeira vista, isso significa que o celular foi manipulado. Então, podem existir outras manipulações que você não vai conseguir comprovar que ocorreram, mas ocorreram sim, e ocorreram de forma indetectável. Por quê? Por exemplo, aquela agenda de contato que eu estava falando antes, aí foi uma imperícia de quem fez essa manipulação. Sim. Mas, se eu tivesse feito aquela mesma manipulação, eu poderia ter feito a manipulação sem deixar o rastro que ela ocorreu em data posterior à apreensão. E aí ninguém teria percebido que aquilo foi inserido. Justamente. Percebe a gravidade da coisa? Tá? Ou seja, uma manipulação desse tipo, por sorte, foi feita por uma pessoa não experiente, deixou o rastro. Mas se a mesma pessoa tivesse mais experiência, mais competência, tivesse feito a mesma manipulação, deixando a manipulação com uma data anterior à apreensão, poderia falar caso. Nada. Era uma prova indiscutível. Tá? Então, manipulações de qualquer tipo em provas digitais são extremamente relevantes. Pode comprovar o prejuízo, independente de conseguir comprovar um caso macroscópico como esse, um crime efetivo. Tá? Uma das coisas, teve um caso que nós trabalhamos em parceria, que foi um caso até lá para Santa Catarina, que era a apreensão de drogas grande, né, que até, você sabe qual é o caso, né? Sim. Então, aquele caso lá, apesar da gente ter feito as análises acerca dos depoimentos ali das testemunhas do caso, né, eu já entrei mais na fase final. Era quase uma tonelada de êxtase. Ali a gente conseguiu mostrar a incompatibilidade daquilo que as testemunhas apontavam. Então, tipo assim, a gente conseguiu. Aí, por exemplo, às vezes o pessoal fala assim, não é porque você tem um laudo também que necessariamente, dependendo, principalmente da minha linha de trabalho, que você talvez vai utilizar, porque depende de uma série de coisas. Porque, assim, para os mal entendidos, a parte do comportamento é subjetiva. Só que não é porque ela é subjetiva que ela não permite com que você extraia a materialidade. A materialidade não vai ser uma prova falsificada como o Lorenzo consegue fazer lá no trabalho dele, porque o Lorenzo ele trabalha em algo que vai te dar essa informação. Olha, esse arquivo foi corrompido, esse arquivo foi retirado. A gente não tem condição de ler pensamentos, mas a gente tem condição de apontar a incompatibilidade que existe naquelas narrativas. A gente tem condição de apontar que aquelas informações elas não demonstram credibilidade simplesmente porque, por exemplo, existe uma série de outras informações ali que contrapõem. Então, contradições. Oi? Pode falar, desculpa. Contradições. Sim, existem contradições que não são tão claras, que elas são meio que ocultas, e elas acontecem.
E assim, a gente tem um sistema de justiça que, infelizmente, ele é viciado. Né? Então, por exemplo, recentemente eu trabalhei num caso onde a juíza, ela já sentou para condenar um cidadão, a gente conseguiu provar, isso foi provado no meio das análises, que aqueles depoimentos, que o depoimento do policial, ele era incompatível com a realidade. Aí a juíza vai lá, ela me referencia, a gente fez o advogado pediu o auxílio para que a gente pudesse mostrar para ela por que aquilo de fato era, a gente fez o laudo, né? O Ministério Público tentou rebater, nós rebatemos o Ministério Público, o advogado pediu para a gente poder ajudá-lo, nós ajudamos, a juíza, né, por si só, ela preferiu colocar que, tipo assim, ela só condenou porque ela acredita no Ministério Público e ponto, entendeu? Ela não conseguiu rebater todos os apontamentos que nós fizemos. Então, assim, são coisas bizarras que acontecem. Que é uma alegação muito fraca, acredita, porque é o Ministério Público. Teve uma outra que o Ministério, que a juíza colocou, ela foi lá e pegou um artigo escrito por jornalista, não é artigo científico, não. Artigo escrito por um jornalista de um blog desse de internet para poder contrapor os artigos científicos que eu coloquei. Falei, peraí, cara, é a coisa mais bizarra do mundo, né? É a mesma coisa, a pessoa entrar lá na Folha, no UOL, no G1, seja lá o que for, pegar o que o jornalista falou e querer contrapor o cientista que estudou o assunto e diz algo sobre aquilo. Então, assim, infelizmente tem essas maluquices aí, mas a gente não pode mudar a cabeça dos outros. A questão é aquilo que eu falo. A mudança ela acontece a partir do momento que você começa a bater de forma incisiva. Então, isso está acontecendo. E a ideia, né, quando a gente criou o rap, uma das coisas que eu e o Lourenço estavam batendo muito na tecla era o seguinte: eu tinha uma ideia, o Lourenço tinha uma ideia semelhante, a gente sentou para conversar um dia e bater uma telefonema. E vamos fazer, vamos. E começamos a elaborar ali meio que artesanalmente. Né? Foi uma conversa longa. Oi? Foi uma conversa longa aquele dia. Foi uma conversa que a gente foi trocando ideia, estudando, vamos registrar domínio, vamos fazer assim, vamos arrumar um nome, vamos arrumar um logotipo, e foi fazendo a construção e surgiu de fato o rap, né? Então, assim, ele é um ponto, eu sempre falo o seguinte, o rap não é nosso, meu e do Lourenço especificamente, ele pode ter sido idealizado por nós, mas ele é um hub para conectar bons profissionais, profissionais de excelência. Exatamente. Até porque nem eu, nem você, que eu saiba, ganhamos um tostão através do app, né? No app não cobra nada de ninguém. Nós pagamos, né? Nós pagamos para poder manter o rap. Né? Isso. Bom, também não é que seja não tem um custo elevado, mas não tem finalidade de lucro o app. Não tem. O app tem a finalidade de divulgar a importância da perícia, isso sim, e da perícia em nível de excelência, né? Eu acho que assim, o que fica muito forte no app para mim é a questão da excelência pericial, isso. Que é entregar mais do que aquilo que se espera, mais do que aquilo que você foi pago para fazer, porque às vezes as pessoas falam assim, me pagou isso, eu vou entregar aquilo, ok? Mas quando a gente vai entregar mais é entregar o fator UOL, aquilo que vai de fato surpreender o advogado quando ele bate o olho no documento e ele fala, caramba, é informação extraordinária que eu tenho em mãos aqui. Né? Então, assim, é sair do mais do mesmo, sair daquela coisa básica e entregar quando a gente fala de um laudo, não é um documento simplesmente porque tem algumas palavras ou páginas, talvez, mas que não linkam nada a lugar nenhum. Não, são informações que elas conseguem construir uma linha e mostrar que aquela tese, de fato, ela está sendo fundamentada. Não é uma tese criada em mesa de boteco, não. Não é uma teoria conspiratória, não. É uma tese que existe fundamentação técnica para ser provada por A mais B. Eu acho que é uma das coisas que a gente bate muito nessa tecla quando a gente criou, né? No caso do meu tipo de prova... Está me ouvindo ainda? Estou te ouvindo, perfeito, alto e claro. Quer dizer, que no caso do meu tipo de prova, eu não falaria nem de tese, porque, como eu estava falando antes,
uma das vantagens das provas digitais é que são analisáveis de forma bem objetiva. Então, quando se chega a uma conclusão que houve uma manipulação, não é uma tese, é uma comprovação, é fato. Tá? É fato indiscutível. Depois pode tentar discutir que essa manipulação não gerou um prejuízo, ou que a manipulação ocorreu por acidente, ou outras coisas desse tipo. Mas que a manipulação ocorreu, que o dado X foi alterado, que o arquivo X tem uma data posterior àquela da apreensão, que o conteúdo do arquivo X é um e não outro, esses são fatos incontestes. Então, no caso de laudos em matéria digital, na maioria dos casos, o cerne do laudo não é uma tese, é um fato. É um fato. Tá? Tanto que eu não tenho problemas em propor uma contraperícia oficial por parte de peritos oficiais. Já fiz isso de inúmeras vezes, inclusive na Lava Jato isso aconteceu, tá? Porque eu sei o que tem na prova, eu vou fazer os quesitos, e o perito oficial, que é isento normalmente, porque ele não participa da investigação, não faz parte digamos, do grupo da acusação, tá? De forma bem objetiva, vai dizer o que ele encontra. E o que ele encontra vai ser a mesma coisa que eu encontrei. Então, na enorme maioria dos casos, esse tipo de contraperícia oficial é uma vantagem. Para mim está ótimo. Eu faço e confirmo o que eu já falei. Porque não é uma tese, é um fato. Tá? A gente trabalha. A minha linha fica um pouco restrita na questão de teses, porque assim, a gente trabalha em cima da subjetividade. Então a gente não consegue provar o que está na mente da pessoa, mas a gente consegue provar por meios de ações, né, o que aconteceu, por que aconteceu, e assim, traçar o melhor cenário possível dentro daquela situação, de tal modo que possa corroborar e deixar isso claro. E assim, uma das coisas que complica na nossa linha de trabalho, eu vou falar na minha, né, em especial, é a questão que existe muito envolvimento emocional das pessoas, né? Elas se apaixonam por histórias, por pessoas, tem a questão da familiaridade, aí quer defender alguém, quer ir contra o outro, simplesmente porque aquela pessoa não representa algo para ela do jeito que ela gostaria. E isso, como se diz, faz com que, inclusive os juízes, né, é uma coisa que é muito comum, pelo menos eu percebo com muita frequência, os juízes tendem a ficar contaminados com o clamor público, com aquilo que está na mídia a todo momento, e acaba perdendo a razão e julgando segundo as suas emoções, e não segundo ao fato que deveria se ater. Então, é uma das questões por isso que entra a parte nossa do trabalho dentro da questão de júri, que é justamente saber o que a gente vai fazer para conseguir convencer o 4 daqueles 7 que estão sentados ali. Como que eu vou utilizar isso de tal modo que eu vou conseguir ancorar na cabeça deles aquilo que de fato é relevante para que eles possam tomar a melhor decisão dentro daquele cenário que será apresentado a eles, né? Tem um caso, inclusive, que a gente está trabalhando, que é aquele caso lá de Foz do Iguaçu, né? Que é um caso aí que vai a júri no final do ano. E, assim, basicamente é essa linha de raciocínio, né? Mostrar como é que você consegue trazer uma linha e fazer com que essa linha ela seja clara o suficiente para que as decisões ali sejam compreendidas. Assim, quando a gente entra na prova comportamental, digamos assim, ela é desafiadora nesse aspecto, né? Ela se torna um jogo meio complexo. E assim, eu não tenho tanta sorte, ou talvez, vamos falar, eu acho que é sorte no final das contas, de ter tantos outros profissionais fazendo o que nós fazemos aqui. Então, às vezes, eu não tenho como consultar uma contraprova de alguém, porque as pessoas que têm fazendo isso trabalham comigo. Então, assim, acaba que fica tudo restrito num lugar só, né? Na verdade, você não precisa de uma contraprova, porque, na realidade, o seu êxito é direto, né? Quando você coloca em dúvida uma testemunha, você também tem condição de criar as perguntas que vão fazer essa testemunha se
se entregar sozinha. Então, o resultado é direto, não precisa da contraprova. Eu já não, eu gosto até da contraprova, quando necessário, porque não, como eu trabalho com fatos, se eu digo uma coisa, é aquilo, estou tranquilo, pode mandar quem quiser verificar, eu faço os quesitos e só vai poder dizer a mesma coisa que eu falei, porque é bem objetivo, é bem... Não tem para onde ir. É, Não tem para onde ir. E isso é legal, porque assim, uma das coisas que a gente sempre fala é quando você faz seu trabalho certo, você obviamente você esquece de uma coisa, é natural você esquecer, confundir, às vezes fica incerto, mas eu falo que quando você faz um trabalho focado na excelência, não é que você elimina erros, é que você consegue convergir os pontos que são muito mais interessantes e amplificar o resultado e atenuar, né, pequenas ou possíveis falhas que possam acontecer, né? Porque no final das contas nós somos seres humanos, nós estamos fazendo, por mais que seja um trabalho metódico, né, um trabalho repetitivo, fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Mas são coisas que a gente sempre vem batendo na tecla. Eu tenho percebido, eu não sei você, Lorenzo, mas eu tenho percebido novos advogados começando a se interessar mais por essa linha da perícia, coisa que antes era meio que, pelo menos na minha visão, não era tão frequente. Eu tenho percebido novos advogados meio que interessados em querer novos instrumentos para compor ali o seu trabalho. Como é que você tem visto? eu acho que isso, bom, com certeza é verdade. Eu acho que isso, em parte, é devido, no meu caso específico, a dois fatores. Primeiro, um nítido e constante aumento da presença de provas digitais nos processos criminais e a percepção que, pelas próprias características das provas digitais, é possível atacá-las de forma exitosa, né? Uhum. Então, eu acho que as provas digitais hoje são vistas como mais atacáveis, mais passíveis de um trabalho trabalho que vise invalidar a prova, que vise comprovar a inadmissibilidade da prova, do que outros tipos de provas antigamente. Outros tipos de provas tradicionais, tá? Tipo um DNA, tipo determinados tipos de comprovações biológicas e de outra natureza, tá? Que eram vistas como menos discutíveis. A prova digital é vista como algo bastante discutível. E por isso há esse aumento de procura. Isso é fato, sim. Eu tenho percebido o amadurecimento, né? Eu acho que, assim, eu não consegui identificar ainda eu tenho algumas teorias, né, envolvidas através disso. Eu acho que uma delas é a questão do próprio mercado, né? Ele repeliu os profissionais ruins e começa a exigir mais os profissionais que eles melhorem, né? Então, assim, se a gente for pensar bem, hoje em dia, por exemplo, qualquer pessoa tem um Instagram com o celular na mão, então ela consegue aparecer para o mundo. A gente sabe que a qualidade do conteúdo nem sempre é o que determina se a pessoa vai ter visibilidade. Mas entre ter visibilidade e ter sucesso existe uma diferença muito grande. Então, às vezes as pessoas fazem uma propaganda maravilhosa através da internet, mas ela esquece que para entregar o trabalho é o resultado dela que vai demandar na hora lá da ação, né? Então, assim, é uma das coisas que eu vejo bastante. Então, obviamente, tem os profissionais de internet que são aqueles que querem apenas produzir conteúdo para ficar ali meio que estilo TikTok da vida, né? Mas quando a gente fala de profissional que quer ir para a linha profissional, para o front, resolver, fazer diferença no mercado, eu tenho visto um amadurecimento muito interessante por parte de boa parte dos novos advogados, coisa que eu não vejo, né, com os advogados que já têm um tempo maior de mercado, né? Existe às vezes uma certa restrição
ou quando o advogado de fato ele tem uma experiência muito ampla, né? Aí também é um outro caso, né? Um caso bem comum. O advogado tem uma experiência muito ampla e já tem vários casos de sucesso, ele sabe que a prova pericial é o que vai ampará-lo profissionalmente, que vai possibilitar com que ele possa ter sucesso naquele processo, mas esse também já é um profissional que, por exemplo, ele geralmente ele tem um escritório maior, né? Ele tem, quando faz escritório maior, porque já tem uma consciência mais formada em cima daquilo, que ele sabe que se ele separar as informações e delimitar para cada um aquilo que deve ser feito, ele vai conseguir aproveitar muito mais o processo. Tem muitos grandes escritórios de advocacia que já estão usando peritos de forma sistemática. Né? Teve um perito não, um escritório uma vez que até queria colocar uma salinha para você lá dentro, né? Para você ficar Exato. para poder atendê-los direto, né? E assim, acontece, né? Acontece. Às vezes a gente recebe algumas coisas aqui, tipo assim, eu nunca recebi uma proposta dessa e eu acho que também não aceitaria se eu recebesse. Eu acho que é uma coisa sairia fora por completo. Primeiro, eu acho que ficaria muito caro para um único estabelecimento poder arcar com isso, né? Um único escritório. Mas quando a gente olha para essas questões de uma forma geral, existe assim eu não vou falar corrida, mas o profissional que ele não se adequar para esses novos momentos, eu acho que ele vai ficar para trás cada vez mais. E nós estamos aí, assim como o REP, como toda a disposição, né, disponível full time para poder atender todas as pessoas. Eu estou muito feliz, Lourenço, quero te agradecer mais uma vez por essa parceria. Eu acho que... eu que agradeço. Aquelas conversas meio que vamos bater um papo aqui no WhatsApp, começa a conversar, conversa vai, conversa vem, vai sair umas maluquices, essas maluquices vão se tornando... Depois olha a hora, descobre que passaram 2 horas conversando. Cada um num lado ali, vamos conversar. Vamos, eu sem camisa, com cabelo em pé, tal, meio que doido assim já, pensando, meio que... E a gente vai conversando e vamos trocando as ideias e a coisa vai fluindo, então aí, fazendo esse projeto que eu tenho certeza... Eu acho que assim, o maior case de sucesso nosso, pelo menos para mim, na minha visão, não querendo colocar a palavra na sua boca, é justamente ver os clientes da gente tendo sucesso no processo no qual nós fizemos parte, né? Para mim, isso é... Quando eu recebo ali uma mensagem, cara, tua ajuda foi imprescindível, cara, tua visão ali dentro foi fundamental. Talvez é uma vírgula que você mostra para a pessoa, ela muda por completo a visão dela dentro do processo. Isso, para mim, não tem preço quando a pessoa reconhece. E, assim, o que a gente espera fazer com o REP é justamente isso, é possibilitar que outras pessoas tenham acesso às ferramentas, aos profissionais certos para o processo certo e eles possam estar ali contribuindo de algum modo para o seu cliente também, porque o trabalho do advogado não é sobre o advogado, é sobre o cliente que ele está ali defendendo os interesses. Né? Mas é isso. Lourenço, eu estou muito satisfeito, muito feliz. Mais uma vez agradecer. Agora vamos ter que iniciar a fazer isso com mais frequência. Sim. E talvez poderia ser interessante bolar uns assuntos específicos, que esse foi um primeiro genérico sobre o REP. De tudo um pouco, né? Mas você estava falando de assuntos específicos das respectivas áreas, inclusive, eventualmente, casos, né? Porque casos eu acho que são interessantes. Trazer os profissionais das outras áreas para falarem aqui de alguns Quando a gente fala de perícia vem da palavra latina peritus. Peritus é a pessoa que tem experiência. E a experiência vem de ter feito, de ter trabalhado em casos. Essa é a experiência. Então, na realidade, falar de casos significa falar de experiência, significa transmitir a experiência. Eu acho interessante. Tá? Somos dois. Eu também acho muito interessante. A gente pode começar a elaborar semanalmente, quinzenalmente, semanalmente, fazer uma nesse aspecto, nesse mesmo estilo. Seja aqui ou seja no LinkedIn, isso é indiferente no YouTube. E trazer, possibilitar, tornar acessível essas informações e aproximar, inclusive, os peritos que estão conosco, fazendo parte dessa ideia, também estando aqui compartilhando as ideias deles, os pontos de vista, trazer um caso, alguma coisa que seja relevante, interessante, porque aproxima, aproxima o advogado desse mundo, ele vê que não é uma coisa
quem não está habituado, quem não conhece, quem nunca viu, perceber que não é um bicho de sete cabeças, que se você não consegue resolver, pode deixar que o perito vai te ajudar, vai ter um perito certo para uma determinada situação que você necessita. Exato. E vai ter também aquela questão de, tipo assim, a experiência que alguém compartilhou, ela vai somar com aquilo que você busca, de certo modo. Então, assim, sempre vai aprender alguma coisa. Né? Mas é isso, estou muito feliz. Acho que a nossa hora vai acabar, né? Vai acabar. Lorenzo, grande abraço, excelente noite. Boa noite a todos. A todos que ficaram conosco aqui até agora, boa noite, bom descanso e nós voltamos a qualquer momento. A gente vai estar sempre posicionando aí todos vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Lorenzo.